Começa agora mais um Diverse Língua, um podcast sobre o mundo dos idiomas, viagens e cultura. E aí, galera do Diverse Língua, aqui é Diego Victor e para apresentar comigo o episódio de hoje estou com a Renata. É isso aí. E aí, Renata? Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo. Tamo junto. Pois é, pessoal, faz um tempo, né, que a gente não tem feito episódios, a gente teve umas férias aí, né? Estávamos bem ocupados porque a gente não tem só o Diverse Língua nas nossas vidas. E aí também resolvemos criar o nosso site, né? E estamos começando o episódio, primeiro episódio de entrevistas do Diverse Língua. Hoje, num sábado de carnaval, que não tem carnaval no Brasil por conta da pandemia, né? E dizem que no Brasil as coisas só começam após o carnaval. O Diverse Língua está começando no carnaval. Pois é, ritmos de festa. Então, gente, antes de começar o tema de hoje, gostaria de convidá-los a curtir os conteúdos das nossas redes sociais e sugerir pautas para os próximos episódios. É muito fácil. É só procurar o Diverse Língua no YouTube, no Twitter, no Facebook e no Instagram. Você pode enviar comentários por áudio também, né, no anchor.fm/diverselingua. E lembrando que também estamos com o nosso site oficial, diverselingua.com, beleza? Pessoal, hoje a gente vai conversar com uma professora que prepara alunos para provas de proficiência em inglês há mais de 7 anos, né? Estaremos conversando com a Carolina Marcones, a quem eu chamo de Carol, carinhosamente Carol, e que foi minha professora nos meus estudos para o IELTS. Para quem não sabe, eu fiz o IELTS esse ano, consegui uma nota 7 no geral, e a Carol me ajudou muito na parte do speaking e do writing. Então, você poderia falar um pouquinho sobre nossa convidada, Renata? Claro. Ela começou a estudar inglês com 7 anos e brincava de dar aulas de inglês. Sua primeira turma foi quando tinha 13 anos na escola Fisk, na cidade de Natal, Lorena. Trabalhou como professora em alguns horários até os 17 anos, quando foi para os Estados Unidos, em um intercâmbio de 1 ano pelo Rotary, não sei se pronuncia assim. Rotary, Carol? Rotary Club, pelo Rotary. Rotary Club, então, tudo bem. Formada em Relações Internacionais pela PUC, Minas Gerais, trabalhou na área de comércio exterior por 3 anos, quando decidiu se dedicar à sua verdadeira vocação, que é ser professora de inglês. Em 2004, abriu sua própria escola. Desde 2013, tem se dedicado mais à preparação para provas de proficiência e conversação devido à alta demanda gerada pelo programa Ciências Sem Fronteiras do governo federal. E aí, Carol, quer adicionar mais alguma coisa aí? Seja bem-vinda. Obrigada pelo convite, Diego. Obrigada pelo convite, Renato. Bom, eu sou de Lorena, no interior de São Paulo, e eu comecei a dar aula de inglês brincando, era meu passatempo preferido. E aí, pela paixão pela língua, eu consegui convencer meus pais a me deixar fazer intercâmbio. E eu nunca parei de estudar inglês, eu sempre gostei muito. E quando eu comecei a trabalhar, eu achava que eu ia falar muito inglês o tempo todo. E aquilo não aconteceu do jeito que eu imaginava. Aí, na verdade, eu fui fazer terapia para conseguir admitir que eu queria ser professora de inglês mesmo. E sempre foi minha paixão. E trabalhei muito com criança, com turmas de básico, mas desde 2013, 14, quando começou essa alta demanda do Ciências Sem Fronteiras, foi quando eu me especializei em nossas provas de proficiência. Apesar de eu já ter eu fiz prova do TOEFL em 1994, antes de eu fazer intercâmbio pelo Rotary. Então, assim, eu já conhecia a prova, ela teve algumas modificações, mas aí essa experiência vem dessa demanda gerada pelo Ciências Sem Fronteiras e por ser uma cidade universitária com bastante alunos da USP, a USP também tem programa
Fórum Ciências Sem Fronteiras, ela tem um programa próprio que pede as provas de proficiência para quem quer fazer qualquer estudo no exterior, né, para pleitear uma bolsa, às vezes de mestrado, doutorado, aquelas bolsas sanduíche da CAPES, e aí precisa apresentar a prova. E aí foi quando eu me especializei. Mas assim, Carol, você sabe qual foi o momento que você brilhou os olhos assim pro inglês, assim, você poderia dizer? Sim, a minha mãe tem uma prima que dava aula de inglês em casa para minha irmã mais velha. E aí ela dava aula numa mesa e eu ficava rodeando, repetindo tudo que ela falava. Aí, só que eu sou 2 anos mais nova que a minha irmã. E aí minha mãe não achou que não era a hora ainda. E aí ela me colocou de tanto eu ficar atormentando a minha irmã na aula. E aí eu tenho esse caderninho, meu primeiro caderninho até hoje. Aí abriu a primeira escola de idiomas aqui na minha cidade, que foi o CCAA. Eu lembro que eu entrei no CCAA, mas eu não me lembro o motivo pelo qual eu saí. Eu não sei se fechou, eu não me lembro. E aí eu entrei no FISC. Aí uma vez eu tinha 13 anos, não, eu tinha acho que uns 11 anos, veio um estrangeiro aqui para minha cidade. Acho que ele era da Suíça e ninguém conseguia se comunicar com ele. E eu, pequenininha, tentando falar com o moço assim o tempo todo. Aí eu falei, gente, eu amo isso. Adorava. Aí meu pai gostava muito de ouvir música no carro do Ray Charles. E aí eu ficava cantando junto. Era assim, eu adorava. E aí, com 14 anos, eu pedi para minha avó pagar um outro curso de inglês. Daí eu fazia 2 cursinhos de inglês ao mesmo tempo. Porque eu queria muito falar. Eu só pensava em inglês. Só queria fazer inglês, só pensava em intercâmbio. Eu adorava, assim, e sempre gostei. Me realizo falando inglês. Bom, você falou um pouco sobre o seu processo de aprendizagem, né? Como é que foi? Então, você Sim. foi realmente pelo encantamento e pelo contato que você já tinha com a língua quando criança. Você tem, dentro desse processo, você tem como dar alguma dica para os nossos ouvintes? Assim, tem muita gente que pensa que você só vai conseguir falar fluente inglês se você morar fora. Isso não é verdade. Fazer um curso de inglês, a pessoa achar que só fazendo o curso ela vai falar sozinha, que ela vai aprender tudo sozinha, também não é verdade. Então, assim, tem que ter dedicação por fora, sabe? Eu falo para os meus alunos assim, olha, eu sei que você trabalha, que você está cansado, mas que tal, então, você não quer fazer tarefa, não quer fazer exercício? Tudo bem. Mas no seu tempo livre, por que você não ouve uma música em inglês, pega a letra e canta junto para aprender a pronunciar? Pelo amor de Deus, não vai assistir um filme com legenda, com legenda em português, coloca a legenda em inglês. Assiste primeiro ele em português, então, e depois assiste em inglês para você aprender. A pessoa tem que ter um esforço individual. Achar que vai aprender só em 1 hora por dia com o professor é muito limitante, assim, tem que ter um esforço individual fora da aula, porque ali, quando você está com o professor, você dá um exercício, fala assim, vamos comparar o uso do Simple Past e do Present Perfect. É óbvio que você vai usar ou Simple Past ou Present Perfect, porque o exercício está te mostrando que você tem que usar aquilo. E tem aquelas dicas que estão ali. Quando você está fora, sem o professor, tentando colocar, sem aquela indicação do exercício, é que você vai ver aonde que está a sua dúvida. Aí você anota a sua dúvida e depois pergunta para o professor. Ou, sei lá, você está fazendo alguma coisa e pensa, nossa, como é que eu falaria isso em inglês? Não conseguiu? Anota a dúvida na aula, pergunta para o professor. Professor, como é que eu falaria isso nesse horário? Então, não é se achar que só pelo cursinho, só o professor vai te ajudar. Eu sempre falei, 40% professor, 60% aluno. Eu concordo plenamente, e hoje em dia não tem como inventar desculpa, né? Porque eu falo que inglês, quem quer aprender inglês é que nem quem quer emagrecer sem parar de comer nada, entendeu? Eu falo assim, olha, gente, eu também quero emagrecer, né, sem fazer dieta. Todo mundo quer um milagre, não existe milagre. Pois é, porque quando eu comecei,
acho que eu nem tinha internet ainda, mas eu comecei na internet onde tudo era mato, e não tinha tantos recursos quanto tem hoje em dia, né? Imagina se tivesse. Então, acho que tem muitas formas de você poder potencializar aquilo que você aprendeu no curso, né? Sim, muitas. Quando eu lembro que o FISC era a única escola que emitia todo mês eles imprimiam e mandavam para as escolas uma folhinha com as principais músicas do mês. Os meus amigos falavam assim, Carol, você traz pra gente? Você traz pra gente? Eu lembro disso. Então eu levava para a escola cópia de música, letra de música em inglês para os alunos aprenderem a cantar. Não tinha, não tinha revista, não tinha nada. Então, assim, era muito primitivo, mas hoje, nossa, tem tanta coisa legal. Só que tem tanta coisa que as pessoas ficam perdidas e acabam não usando nada. Então, assim, né? Esse é o problema, Tem que ter um direcionamento, tem que ter um direcionamento, porque, por exemplo, para o IELTS e para o TOEFL, tem muito professor online explicando muita coisa, tem tanta coisa que se você ficar procurando, você vai passar a vida inteira procurando e não vai achar, não vai conseguir sentar e estudar. Então tem que ter um foco, um caminho, um direcionamento. Uhum. Então, já que falou. Pode falar, Sim, pode falar. Prossiga aí, Ana. Tudo bem. Então, já que você está falando de exames de proficiência, quais os exames mais procurados pelos seus alunos? É o TOEFL, né, e o IELTS. O TOEFL tem eles têm algumas modalidades. Explicando um pouquinho, o TOEFL ITP, ele é a prova que antes não tinha versão online, por conta da pandemia eles criaram a versão online novamente. Ele é mais utilizado para mestrado ou para quando você tem concurso público, você é servidor público, alguns concursos pedem para você ganhar ponto a conclusão de uma prova de proficiência. No Ciências Sem Fronteiras, algumas universidades aceitavam, mas ele não é uma prova, hoje em dia, aceito para bolsa. Ele é mais aceito dentro do Brasil, ou para você comprovar algum tipo de proficiência em concurso público, alguma demanda aqui. Por quê? Porque ele não tem a prova de writing e não tem a prova de speaking. Para a bolsa no exterior, a mais utilizada é o TOEFL IBT, que ele é só computador. E aí tem a redação, que é aí que você precisa de um professor, e o speaking, ou o IELTS, tá? O IELTS, que é o TOEFL IBT, o TOEFL mais conhecido, ele é feito pela ETS, não é uma escola de inglês, é uma instituição independente. Ele é mais antigo e ele é um exame americano. O IELTS, ele é do British Council, ele é uma prova relativamente nova se comparada ao TOEFL, e ele é mais aceito na Europa, tá? É por ser uma prova britânica. Mas também ele é um exame se você, por exemplo, se você tem uma oferta de trabalho no Canadá, e você vai solicitar o visto canadense para trabalho. Na hora de você solicitar o visto, o consulado pede que você envie o IELTS com uma nota de 7, mínimo 7. Então, e aí uma coisa interessante que eu não sei se todos sabem, durante o programa Ciências Sem Fronteiras, naquela época, não foi do Brasil, tá? A gente não sabe onde aconteceu isso. Houve uma fraude do TOEFL em algum país do mundo. E no meio da seleção de alunos, a Inglaterra resolveu não aceitar o TOEFL mais como prova de proficiência. Aí, na época, o governo brasileiro interviu e conseguiu aprovar aqueles alunos que já estavam classificados no programa, que já estavam prestes a viajar, eles aceitaram, mas foi a última vez que eles aceitaram, e aí eles criaram um outro que chama IELTS for UKVI, que é United Kingdom Visa and Immigration. Você nunca vai ver essa solicitação de exame na universidade. E sim, na hora de você solicitar o visto, se você quer um visto para estudar na Inglaterra por mais de 6 meses, o governo vai te solicitar o IELTS for UKVI. Não é a universidade, é a mesma prova. A única diferença é que vem um selinho comprovando que foi feito num centro autorizado, tá?
E aí, por conta disso, eu sempre falo para os meus alunos, eu acredito que o IELTS abra mais portas, porque pelo menos a da Inglaterra está aberta. E muitas universidades americanas também solicitam, hoje aceitam o IELTS. Se você quiser prestar uma solicitação de bolsa, por exemplo, só nos Estados Unidos, aí tudo bem, aí já está direcionado, então tudo bem prestar o TOEFL. Mas o IELTS tem o TOEFL tem essa desvantagem hoje na Inglaterra, né? Tinha pelo menos antes da pandemia, como não tem o intercâmbio hoje, né? A gente não está muito intenso. Eu não sei se eles vão mudar alguma coisa, mas até antes era assim, né? Eles estavam aceitando apenas o IELTS for UKVI. E aí, por conta disso, eu peguei, né? A gente tem uma demanda maior hoje de alunos para o IELTS, porque tem muito mais bolsa também ofertadas na Europa, Canadá e Austrália, e o TOEFL é mais assim, embora seja aceito em outros países, eu sempre direciono o aluno, olha, o seu objetivo é Estados Unidos, então TOEFL. Se não fosse, for qualquer país, qualquer lugar, IELTS. Gostaria de praticar seu idioma em encontros de conversação gratuito? Procure o Clube Poliglota da sua cidade. Existem clubes poliglotas em diversas cidades brasileiras. Pratique idiomas e faça amigos. Mais informações em www.clubepoliglotabrasil.com.br. Eu dei uma olhada, eu lembro que uma vez eu dei uma olhada em algumas universidades e às vezes também vai depender da universidade, né? Porque tem universidades que aceitam tudo, né? Do TOEFL até o Cambridge. E tem outras que eu lembro que até teve uma, não sei se foi na Holanda, que só tem um curso específico que só aceitava, por exemplo, Cambridge. Mas de forma geral, eu também vou na tua onda. Eu acho que o IELTS é mais abrangente do que o TOEFL. Eu tenho uma pergunta, Carol. Esse IELTS UKVI, ele é um IELTS além daquele academic? Não, uma prova específica? É o academic, mas ele sai com um selo que ele foi feito num centro autorizado, só isso. Ah, sim. No caso, o governo de lá, né, atestar que foi feito no centro aprovado por eles, né, por causa da fraude. Isso. Era assim. Como eu não tenho nenhum aluno que viajou no meio da pandemia, eu não estou atualizada se eles mudaram a exigência. Mas estava assim, por conta dessa fraude. É a mesma prova, é só um selo mesmo, indicando que foi feito num centro autorizado. Que no caso em São Paulo é o British Council em São Paulo, só pode ser feito dentro do British Council. Aqui em Fortaleza eu fiz lá na Unifor, que é uma universidade particular que tem aqui, grande universidade particular. Mas eu acho que quem organizou lá era o pessoal do British Council e eu, sinceramente, eu fiquei assim, pensando como é que o cara frauda isso aqui, porque a gente não tem informação de como foi feito. Cada um tem uma cabine e era assim, a minha cabine eu tava na minha cabine, a cabine ao meu lado não tinha ninguém, aí só na outra que ia ter uma pessoa e ficar sempre uma pessoa olhando, assim, para ver se você não tava fazendo alguma forma de burlar o sistema, né? Essa foi a informação que chegou na época para nós, porque os alunos que estavam indo para outros países já tinham viajado, e os da Inglaterra não, estavam tudo aqui, eles desesperados, por que está demorando, e aí foi quando a gente veio essa informação para eles pela faculdade, sabe? Então, também a gente não sabe aonde que foi feito, só chegou isso, que eles queriam mudar a regra do jogo no meio do caminho. E aí o governo brasileiro interviu. O Diego falou da experiência dele, eu tive a experiência de fazer aquele institucional mesmo, né? Aquele mais simples que não tem o speaking nem o ITP. O ITP. Eu fiz, mas é por causa de um programa mesmo. Eu fiz esse esse também. Foi só um programa, acho que era para professores de inglês, mas eu não dei sorte, né? Porque foi ano passado. E aí a comissão Fulbright nem deu mais informação. Foi o Fulbright para o PDPI? Eu acho que foi esse. Para você passar, acho que um tempo nos Estados Unidos? Foi, acho que é uns 2 meses, se eu não me engano, nos Estados Unidos. Eu tenho uma ex-aluna que foi.
Eu não tenho nem a nota, por causa da pandemia, nem todos fizeram e mandaram um e-mail dizendo que eles só iam colocar o processo para frente quando todo mundo fizesse a prova, principalmente a questão da nota, né? Eles só iriam divulgar a nota quando todos fizessem. E não foi o que aconteceu, né? Então não sei se está tudo parado ou se realmente babou. Né? Eu acho que não deu, porque tinha saído o edital e aí veio a pandemia. Sim, e eu cheguei a fazer a né? prova, porque eu acho que eu fiz na primeira semana, não sei se foi dia 13, se eu não me engano, e aí na semana seguinte fechou tudo. Então, Mas é bem simplesinha, assim, pelo menos para quem já tem um certo nível de inglês, eu acho bem simples. São muito simples. Ela é simples. Eu fiz essa daí na universidade que eu trabalhava, porque foi pago pelo governo, eu acho. Sim. Aí os servidores também poderiam fazer. Então, aí, eu lembro, foi eu bem acredito simples. que o governo comprou bastante dessas provas por conta do Ciências Sem Fronteiras. E aí, isso. Desde o Ciências Sem Fronteiras, eles têm aplicado gratuitamente para os alunos, né? Uhum. Carol, mas assim, vamos supor que chegue um aluno para você agora querendo passar no TOEFL ou no IELTS. Quanto tempo que tu acha que é necessário? E assim, se o aluno for básico, tu acha que qual seria a estratégia se ele já tiver um nível intermediário? Bom, se um aluno chegar para mim e falar para ele que ele é básico, que ele quer prestar a prova de proficiência, eu vou falar, olha, primeiro nós vamos ter que fazer um cursinho básico, porque não tem condições. Ele precisa ter um conhecimento mínimo de gramática, porque ele vai usar a gramática na hora de escrever. E também vai fazer falta na interpretação de texto, o listening, ele precisa ter aí Para você prestar a prova de proficiência, você tem que estar pelo menos entrando no intermediário, para ter aquele conhecimento mínimo básico. No mínimo, eu acredito, o curso que eu ofereço é no mínimo 20 aulas, no mínimo, para quem já é intermediário, que precisa fazer uma revisão da gramática, mas não, eu sempre falo para os alunos, é uma revisão diferente, né? Porque precisa aprender a escrever academicamente. Essa é a diferença. Aprender o vocabulário acadêmico. E aí eu consigo, no mínimo, assim, o meu curso que eu ofereço, no mínimo 20 aulas para a pessoa estar instruída. Porque para a prova de proficiência, exige muito self-study, o aluno precisa se dedicar muito. Quanto mais provas, como é que é a preparação? Baseada em provas antigas. Então, assim, quanto mais prova ele fizer, mais vocabulário ele vai adquirir, mais prática, porque é um vocabulário diferente, tanto no TOEFL quanto no IELTS. Porque para que são essas provas? Você tem que provar que se você for a uma universidade, você vai conseguir entender o que um professor está te falando. Então, se você vai fazer, sei lá, você ganha uma bolsa de medicina para estudar nos Estados Unidos. Então, você tem que provar que se você entrar numa aula de imunologia, você tem condições de entender o professor. Então, a prova, ela testa vocabulário acadêmico, assuntos acadêmicos, e não de cursinho de inglês. Que cursinho de inglês a gente traz situações do dia a dia, é um pouco diferente. Eu vou falar um pouquinho da experiência que eu tive com o Ciências Sem Fronteiras. O edital saía, no começo as pessoas não tinham muita noção de quanto em quanto tempo saía edital, e aí tinha, sei lá, 3 meses depois tinha que prestar a prova, tinha que apresentar o resultado da prova. Então, muitas vezes foram alunos que eu dei aula em 2 meses, mas todos já estavam no nível intermediário e necessitaram estudar bastante em casa. Tá? Assim, agora, um nível básico para a prova de proficiência não dá. Ele precisa ter um mínimo de conhecimento para poder entender. Se for o ITP, que é mais simples, por exemplo, ITP tem uma parte que é só gramática. Isso é verdade. É só gramática. Né? Tem que identificar erros, frases, né? Exatamente. Então, assim, no TOEFL, IBT e no IELTS, a gramática é aplicada no seu writing.
é aplicada no speaking, então você tem que ter um mínimo de conhecimento. Um aluno de básico precisa ter essa estrutura básica, né, ter a base da gramática para poder acompanhar. E um pouco de treino de listening, porque o listening é mais rápido. Agora eu vi um vídeo recente de uma moça no YouTube que ela tinha morado 1 ano nos Estados Unidos, foi fazer o listening e tirou 6 no listening. E eu até fiquei um pouco surpreendido, porque no meu foi 7, né? Eu nunca tive a experiência que ela teve de 1 ano nos Estados Unidos. Agora, todo dia eu vejo algum vídeo em inglês, tá entendendo? Sim. Que é uma língua que me traz prazer, e eu estar em contato com ela, então é uma língua que me dá prazer, então quase todo dia eu estou vendo algum vídeo em inglês no YouTube. Eu acho que por eu ouvir muito, eu talvez seja mais habituado, mesmo que no IELTS tenha sido um inglês mais britânico, eu acho que eu estou mais habituado. Aí eu acho que talvez isso, e talvez ela não tenha não tinha esse exercício. Porque não é vocabulário do dia a dia, é diferente, é diferente. E, por exemplo, você sabe, quando você está, vou focar para o IELTS, então você sabe mais ou menos as pegadinhas que sempre tem no listening, né, aquela história de se corrigir, né, fala o telefone, dá um número de telefone, aí ela fala assim, não, desculpa, não é esse, é aquele. Aí ele, né, sempre tem isso, então assim, tem a... Soletrar tem a pegadinha da prova. Tem muito aluno que fala assim, olha, eu tô querendo prestar prova de proficiência no final do ano, você acha que eu devo fazer um cursinho assim esse ano, para depois prestar? Eu falei, não, você vai fazer cursinho para a prova. Não adianta você fazer um curso normal. Claro, com aluno de intermediário. Por quê? Porque você tem que se acostumar com aquele vocabulário, com aquele tipo de exercício. Com a forma da prova. Tem que ter a forma, não adianta falar assim, olha, eu falo inglês super bem, eu já me formei em inglês, tirei certificado de avançado, vou fazer essa prova para ver. Não é assim. Tem que se preparar para a prova. Porque tem alguns macetes que são para a prova. É diferente. Pessoal. E assim, vocês que estão ouvindo aí, eu vou dar um depoimento pessoal aqui. Eu treinei muito o writing com a Carol, né? Eu fiz acho que mais de 60 redações e mesmo depois das aulas eu mandava essas redações para ela para corrigir. E mesmo assim, pessoal, eu dei uma vacilada na prova. Eu até depois falando com a Carol, eu desesperado, mas eu acho que pelo treino que a gente teve, eu ainda consegui uma nota boa, né? Eu ainda consegui 6, né? Eu queria pelo menos 6 em cada especificidade, né? E aí eu não concluí a primeira redação, né? Porque são 2 redações, e aí a primeira eu já estava passando do tempo, e eu não queria perder tempo com a segunda, que é a que vale mais ponto. E quando eu fui para a segunda, eu acho que eu também me estendi muito na redação, que quando eu voltei para a primeira para terminar, eu não consegui terminar. O time management da prova E tem uma coisa também que eu sempre falei para você, né, Diego? Eu falei assim, o problema da prova de proficiência, o problema da redação é que ela é a última prova. Você já está ali há 2 horas e meia fazendo prova. No caso do TOEFL, você já está quase, né, é a última, porque o speaking do TOEFL é junto. O do IELTS tem a vantagem do speaking ser em horário separado. É a última skill que está sendo avaliada. Então você está cansado. Você já está, né, perdendo um pouco a sua atenção, o foco, porque você já fez listening, já fez reading, já fez speaking. É a última. Aí você tem 1 hora para escrever. Na primeira redação do IELTS, são 150, mínimo 150, e na segunda, mínimo 250. No TOEFL, ainda pior, porque no TOEFL, a primeira redação tem listening e reading em meia hora. E tu tem que relacionar uma coisa com a outra. Né? Sim. Então, se você perde a atenção um pouquinho, você vai relacionar o quê? Você perdeu, você não sabe. E na segunda, você tem meia hora para escrever 300 palavras. Então, assim, o tempo, gerenciar o tempo é muito importante.
Às vezes também vem, por que tem que treinar muito? Porque os temas são sempre o mesmo, escrito de outra forma, mas é mais ou menos, a gente já sabe mais ou menos os temas que pedem. Tem que treinar vários, porque se você chega na prova e pega um tema que você não sabe, e você se desespera, aí você perde tempo na introdução. Então, aí não consegue terminar de escrever. Isso. E eu sempre falo isso, a gente tem que começar a estudar pelo writing, porque mesmo que você esteja super bem no writing, a expectativa é sempre a nota menor no writing. Por ser a última habilidade da prova e pelo tempo. Então, como fica o time management, né? Qual seria a dica do time management para a parte do writing da prova? Treinar muito antes. Tem que treinar muito antes. Porque você não pode ser pego de surpresa. Você não pode pegar um tema e falar assim, nossa, jamais imaginei que isso ia cair. Jamais imaginei que eu teria que escrever isso. Por isso que tem que treinar muito antes. E sobre o speaking? Como é que você treina o speaking? Quais são os assuntos que costumam cair? O speaking do TOEFL é bem diferente do speaking do IELTS. O TOEFL é na frente de um computador, por ser totalmente online, né? Eu acho que se você não tiver também muito bem treinado para o TOEFL, você deve ficar bem nervoso, porque você fica com um cronômetro na sua frente. Tem uma pergunta simples, tipo, descreva o brinquedo que você recebeu, né? Um brinquedo que você ganhou na infância e que você gostou muito. Só que aí é o tempo, 15 segundos para pensar, 45 segundos para falar. Aí depois sempre um speaking relacionado a algo da vida acadêmica, né? Como pegar um livro na biblioteca, como pegar uma permissão para estacionar na universidade, e uma aula de engenharia, uma aula de história, uma aula de biologia, botânica. Então, assim, esse é o TOEFL, né? Então tem que treinar. Por que tem que treinar? Para saber vocabulário de tudo quanto é área. Eu lembro que eu estava preparando um aluno, a gente estava sempre com o mesmo tema. De repente, o listening era um listening de uma aula de arquitetura, descrevendo um prédio em Nova York. E aí era Flatiron Building. Aí o aluno falava assim, gente, eu não estou entendendo nada que ele está falando. Do que ele está falando? Ele está falando de Nova York? Eu falei assim, não, Aí eu falava, não é Nova York, é sobre um prédio em Nova York. Só que aí ele descrevia a estrutura do negócio. Então, assim, se você não se preparar, você vai se deparar com um negócio no meio sem saber. Aí o outro listening era sobre xilema e floema, de botânica. Então, assim, de arquitetura, de repente, para o outro, você não pode ser pego de surpresa, né? E no IELTS, os exercícios são um pouco diferentes, né, no speaking, só que o IELTS é uma pessoa te entrevistando. Aí a primeira parte é meio que um quebra-gelo, pergunta pessoal, né, pergunta de você, onde você mora, tal. De repente ele pergunta algo, como você compra seus sapatos? Como você decide qual sapato comprar? De repente um assunto do nada. Aí a segunda parte, que é onde a gente treina mais, porque você recebe um cartão e você tem que descrever algo. Descrever uma pessoa, descrever um lugar, descrever uma situação. Aí você tem 1 minuto para preparar e 2 minutos para falar. Então, assim, o tempo, assim, você tem que falar durante 2 minutos sobre algo. E se for algo que os alunos costumam, eu sempre falo assim, não precisa ser verdadeiro, você pode inventar. Então você tem que ser uma pessoa criativa, você tem que inventar. Então você se preparando antes, o que acontece? Você já está preparado para inventar qualquer coisa. Eu lembro que eu estava treinando um aluno, a pergunta era, descreva um casamento que você foi. Aí tinha lá os tópicos, tal. Aí dei 1 minuto para ele, aí no fim, dei o tempo eu nunca fui a um casamento. Eu falei assim, o problema é seu, você tem que falar. Inventa. Ele falou, Carol, mas eu nunca fui num casamento. Eu falei, mas não é se você já foi ou se você já não foi de verdade, é para inventar. Você não pode desperdiçar esse tempo. Imagina o examinador, né? Examinador. Tipo, então,
Você tem 2 minutos. Aí eu falei pra ele, você tem que falar no mínimo 1 minuto e 45, idealmente, e ideally, o examinador tem que te parar. E você tem que inventar, pega de um filme que você já assistiu, faz de conta que era seu. Não é uma entrevista de emprego. Os alunos acham que tem que falar a verdade. Eu falo, gente, não tem que falar a verdade, vocês têm que inventar da melhor maneira possível. Então, de novo, é a prática. Tem que praticar antes. Não adianta só saber inglês, vou fazer a prova e ir. Não é assim. Eu fiz alguns testes do TOEFL, né? Porque eu estava me preparando para o IELTS, mas eu confesso que eu acho mais tranquilo o speaking do IELTS do que o do TOEFL, porque o do IELTS, quando eles dão esse cartão, geralmente é para você falar alguma coisa, ou é de comida, ou é de uma pessoa que você admira, ou é de roupas, é uma coisa assim, que acaba sendo mais do cotidiano. Eu raramente ouvi uma coisa mais específica para um conteúdo acadêmico, assim, bem específico. Já no TOEFL, porque é junto com, tem um listening também, né, na parte do speaking. Tem, reading e listening. E aí, às vezes, você tá ouvindo aqui, você já tem que tomar nota bem rápido, e quando termina o tempo, você já tem que estar falando tudo que... summarize what the teacher has said. Aí tu tem que resumir tudo em pouco tempo, tá entendendo? Então, para mim, bate uma ansiedade muito grande. Sim. E tinha que usar termos específicos, acadêmicos, e às vezes até palavras que eu nunca nem tinha ouvido falar. Sim, aí você imagina, você tá lá, se você não se preparou, você tá lá, aí ele fala assim, explain xylem and phloem. Eu, quê? Xylem and phloem. Aí você não sabe o que é isso, você não vai responder. Xylem é o xilema. Lógico que quando eu li, eu falei assim, gente, o que é isso? Eu não lembrava da minha aula de botânica. E outra coisa, tem gente que acha que você tem que saber conhecimento prévio. Você não tem que saber conhecimento prévio, né? É o que está no listening ou o que está no reading, no TOEFL. E aí, mas eu confesso que quando eu fiz a preparação, né, com esse aluno, eu tive que procurar também o que é. Aí eu falei, gente, mas o que é isso? Eu não lembro. Aí, cara, aquela história de xilema e floema. Aí eu procurei, né, a tradução, o que era xylem. Aí tá falando em que é xilema, mas eu não sei o que é isso. Aí ele falou, Carol, você pulou aula de botânica? Eu falei, pulei, eu não gostava da biologia. Então, assim, se você não preparar, de repente você ouve um xylem and phloem, na hora de falar, você vai, não sei do que ele está falando. Aí você se perde, porque se você se depara com uma palavra, ou um conceito que você não conhece de início, você trava e não responde. Uhum. Eu, assim, na minha opinião, como professora e na experiência que eu tenho, eu acho que o aluno tem que se preparar muito mais tempo e ter muito foco para fazer a prova do TOEFL. Porque, como eu tenho experiência muito com aluno de engenharia, eles falavam assim para mim, Carol, mas olha só, eu preciso de 6,5 no IELTS e a prova vale 9. E eu preciso de 90 no TOEFL, mas a prova vale 120. Aí eles fazem uma conta, é muito mais fácil para fazer o TOEFL. Eu falava assim, vai tirar 92 no TOEFL, pra você ver. Você vai se dedicar muito mais. Então, é muito mais fácil tirar 6,5 no IELTS do que tirar 92 no TOEFL. Ai, gente, pra quem estuda botânica, vai fazer prova também, né? Pelo amor de Deus. Entendeu? Aí tem um listening que todos os alunos se perdem, não conseguem responder. Ele fala de... E o pior é você, depois disso, ainda tem que fazer o writing. Né? Pois é. Aí tem esse listening que ele tem que falar, é um listening que ele fala de inteligência emocional. É uma aula de psicologia, e a pessoa começa a explicar. E imagina meus alunos de engenharia tentando entender o negócio que ela está falando. Essa também é uma que ninguém faz, que todo mundo se perde. Aí eu deixo, né, na preparação, eu deixo acompanhar junto, a gente explica de novo, aí eles conseguem, mas de imediato não consegue. Então, assim, eu fiquei impressionado foi com a minha nota do reading, que eu tirei 8,5 no IELTS. Eu lembro de reconhecimento, né? Falando de listening, eu lembro dessa prova que eu fiz, e especificamente o último listening, né, o último diálogo do listening foi bem complicado,
porque começou a falar da reação do corpo, né? Ou seja, as reações fisiológicas do corpo no espaço, sem gravidade. E eu fiquei assim, gente do céu, o que é isso? Tava tão fácil, agora, tipo, me perdi completamente. Acho que foi as últimas ali do listening que foi que eu me perdi mesmo por causa desse diálogo. Uma vez quando eu prestei, fazia prova, né, mock tests, assim, eu lembro que teve um que eu zerei, praticamente zerei. Ele estava explicando como funcionava um radar. E eu não estava entendendo nada do que ele estava falando, porque aí eu ficava imaginando, eu falei, gente, mas o que ele está falando? Eu não conseguia entender, eu entendia radar, mas aí eu não entendia, porque aí tinha conceitos de física no meio, sabe? Aí eu fiquei super perdida no negócio. Então, assim, o que eu tô falando, né, de novo, é a preparação, é não se assustar, não ser pego de surpresa, é esperar isso acontecer. Que aí eu acho que ajuda bastante. É lógico que você não vai saber o vocabulário, é lógico que não, mas não ser pego de surpresa. Eu acho que uma coisa que me ajudou também, que você havia comentado, é saber as instruções da prova, né? Porque na hora você não precisa estar lendo as instruções, que você já sabe como é que a prova é, e você ganha um certo tempo para pensar nas questões, no caso do listening, você já ir lendo o que é que eles vão pedir antes de ouvir, né? Sim. Então tem toda uma estratégia, assim, acho que a pessoa ela tem que estar preparada para fazer a prova, porque eles vão cobrar coisas específicas e se você tiver lá, não, eu tenho um inglês, um certo nível aqui, eu vou fazer e vai dar certo. Eu acho que até nativo pode ter problemas com a prova. Sim, com certeza. Então fala um pouco porque são assuntos diferentes. Sim, então fala um pouco sobre a sua metodologia. Tá, então assim, olha, para a prova de proficiência, eu não trabalho nem com listening nem com reading, porque eu passo material para o aluno, indico vídeos no YouTube que tem gente que explica. Por quê? Porque você não precisa, para um aluno de intermediário, não precisa de um professor para ensinar listening e reading, ele já tem que saber, porque o que vai contar é a prática, é fazer outras provas. Conhecer o vocabulário. Então, eu realmente não trabalho com listening e reading em aula. É óbvio que se o aluno, Carol, não conseguir entender a resposta desse reading, não tô concordando, aí eu faço junto, explico, né? Aí, normalmente tem um conceito de gramática ali na interpretação de texto. Esse which está se referindo a tal coisa, por isso que é essa resposta, e não é esse, porque está no plural, enfim, tem sempre uma dica. E aí eu começo a trabalhar com o writing, fazendo uma revisão de gramática. Mas não é ensinar gramática, é um olhar técnico para a frase, para a estrutura de uma frase, para que você possa aprender a escrever bem, saber usar vírgula, que é diferente da nossa, saber trocar o vocabulário acadêmico, evitar algumas palavras, incluir outras. E aí, terminando essa duração, essa revisão gramatical, isso varia um pouquinho de aluno para aluno. Alguns alunos eu faço mais assim, resumido, porque o aluno já tem muita bagagem, ou o aluno que tem mais dificuldade eu faço um pouco mais lento, então depende muito. Isso daí ele é customizado conforme o aluno e conforme o interesse, né? E a nota que precisa. Aí a gente começa a escrever junto, e aí o aluno tem que produzir para eu ir orientando. Que aí eu dependo do aluno para que eu consiga guiar onde que está tendo problema. Depois a gente trabalha com o speaking. E aí a cada aula o aluno traz a redação, eu acho super válido, tem que corrigir junto, porque o aluno tem que ver aonde que ele está errando, por que está errado. E aí o speaking junto. E você poderia contar também sobre os desafios e as oportunidades que a pandemia da Covid-19 trouxe para a sua escola? Sim. O desafio maior foi convencer a todos. Eu lembro que dia 17 de março eu falei para os professores que trabalham comigo, nós vamos fazer tudo online. A sorte é que a gente já tinha feito um curso em janeiro,
de ferramentas digitais para ser usada na sala de aula. Porque ninguém estava entendendo o que estava acontecendo, né? Então, aí ele falou, não, Carol, a gente para a escola 2 semanas, daqui a 2 semanas a gente volta. Eu falei assim, gente, vocês não estão entendendo. Nós não vamos voltar. Você é louca? Eu falei, nós não vamos voltar. Vocês não estão entendendo. Aí nós fomos online, né? Inicialmente, ensinaram, nessa semana do dia 17 de março do ano passado, eu recebi os pais aqui, falei, olha, passaremos a ser online, estamos abertos para ensiná-los a mexer no Skype, no Google Meet, no Hangouts. A gente começou usando muito o Hangouts, porque os pais não sabiam. E alguns os alunos mais adultos sabiam. Então foi esse desafio, as pessoas entenderem que teria que ser online. As oportunidades foi que a escola não é mais uma escola local, não é mais uma escola de Lorena. Hoje eu tenho alunos de Roraima, tenho Diego, Fortaleza. de Fortaleza, tenho alunos de Goiás, do Rio de Janeiro, e inclusive criança. Porque eu não sou uma escola especialista em prova de proficiência. Como professora eu sou, mas eu tenho uma escola que nós temos adolescente, criança, tem espanhol, tem francês, tem japonês, então assim, esse público mais é adulto, né, meu público universitário, só que aí hoje a gente abriu a escola para o Brasil inteiro, para o mundo inteiro, que agora eu comecei com uma professora, uma americana que quer aprender português, que o namorado dela é brasileiro. Ah, beleza! Legal. Que legal. Mas, Carol, vamos voltar um pouco para a sua experiência do inglês. O que o inglês tem proporcionado em sua vida e você já pôde viajar para vários lugares? Conta aí um pouquinho, assim. Então, por ter sido uma paixão, é o que eu sempre gostei, né? Precisei de ajuda para entender que também não era só um hobby, era uma paixão profissional também. Quando como eu fiz intercâmbio nos Estados Unidos, eu tenho amigos lá, e aí, às vezes que eu sempre falo para meu marido, eu adoro ir nos Estados Unidos, porque eu me sinto tão bem, porque eu falo inglês, eu acho que eu consigo me expressar melhor em inglês do que eu consigo me expressar em português. São as oportunidades, a oportunidade profissional que eu tive quando eu estava na indústria, e assim, eu acho que abre muitas portas. Muitas portas, assim, eu sempre falo para os meus alunos, assim, é diferente você ir numa entrevista de emprego, você saber que você fala inglês bem, porque você ganha segurança para falar, assim, não, eu não tenho problema com a língua, você não tem medo da língua, na hora que você é feito uma entrevista em inglês, então eu acho que abre muitas portas. Para a minha vida ele trouxe essa facilidade, é uma satisfação enorme você assistir, sabe, filme, entender tudo que está falando. Eu sou uma pessoa muito curiosa, então, assim, existe muita informação que a gente não tem em português e a gente consegue ver em inglês, por exemplo. Tem hora que eu falo, eu tenho um artigo, mas pena que está em inglês, que não posso mandar para você, porque tem muita coisa que a gente não tem acesso, não está traduzida para o português. E aí ele abre essa porta, você tem infinitas possibilidades, né? É verdade. E agora eu estou lembrando também que tem muitos artigos que às vezes são traduzidos para o português e às vezes gera uma certa polêmica. E aí, quando você vai no artigo em inglês, você lê assim e parece que não é a mesma coisa. Sim. Entendeu? Que o impacto não é o mesmo. Eu lembro que eu acho que foi uma fala do Donald Trump, se eu não me engano, e ele não estava falando especificamente sobre brasileiros. Foi uma fala, assim, acho que de pedir brasileiros de entrar, alguma coisa assim. E não era o impacto que estava naquele artigo, por exemplo, que estava traduzido para o português. Aí eu fui caçar em inglês e realmente não era o mesmo impacto. Não era. Ele não chegou nem a citar a nacionalidade, eu acho, nesse artigo, né? E o artigo em português foi direcionado pra gente aqui, pro país, né? Então, às vezes é bom você também saber em inglês para você poder comparar, para poder você ver que às vezes a tradução ela tá muito condicionada, de repente a um certo viés. É um certo viés, né? Muito. Né?
Legal, legal, legal. Carol, tá ótimo o bate-papo, mas a gente tem que chegar ao fim, né? Já estamos aí com quase 50 minutos de episódio. E assim, ao final dos nossos episódios, eu sei que a gente tem muito mais conteúdo para abordar com você, né? Mas ao final dos nossos episódios, a gente sempre pede para o nosso convidado, a nossa convidada, sugerir algum filme, ou um livro, ou uma peça de teatro. É um momento cultural do Diversilíngue, né? Que a gente chama. Então, se você puder sugerir alguma peça de teatro, ou um livro, ou um filme, ou um documentário, ou pode até ser uma música, não sei. Uhum. O que você achar de cultural aí, que você quiser compartilhar com a gente. Com relação ao inglês ou não? Pode ser coisas livro que foram importantes para você, por exemplo. Livro, eu acabei de terminar de ler o Sapiens, do Yuval Harari. Eu recomendo. É um livro denso, mas eu acho que é muito bom. Mas não é um livro de história, né? Assim, quem gosta de romance. Um livro que eu amei é A Casa das Sete Mulheres. Amei. Eu lembro que quando eu estava lendo, eu falava assim, nossa, isso aqui, se fosse um seriado, ia ser muito legal. E depois virou. Tem algumas diferenças, mas eu amei esse livro, A Casa das Sete Mulheres. Um filme, olha, faz muito tempo que eu não assisto filme, porque a gente tem filho, a gente não tem muito tempo de filme, a gente começa a assistir seriado que é curtinho. Mas acho que o meu filme favorito é o Forrest Gump, é o contador de histórias, né? Adoro, acho muito legal. Eu adoro. No final ali eu choro toda vez. Eu adoro. Forrest Gump é muito bom. Eu recomendo. Quem não assistiu, porque essa geração é engraçado. Muitos alunos meus não assistiram Forrest Gump. Então eu é um filme um pouco cansativo, né? Assim, eu gosto muito dele, mas eu confesso que é um filme longo, né? 3 horas, acho, mais ou menos. Mas o final, assim, toda vez me toca o final, assim, eu acho muito... Eu não sei se é porque eu tive alguns problemas na infância e tal, então, assim, me toca muito o final daquele filme me toca muito. Todo o filme, né, o filme todo, ele me toca, apesar de que eu confesso que 3 horas de filme, hoje em dia eu tô igual a você, acostumado com seriado. Curtinho, né? Aí meu seriado favorito é o House, como eu gostava de assistir House. Ah, legal. Eu acho que todo mundo tem um House dentro de si. Só que aí a gente tem as barreiras que não deixam, né? Mas se a gente não tivesse filtro, seria ótimo. Ele não tem filtro nenhum. Adoro. Eu me realizo nele. Eu falei, nossa, eu falaria igualzinho, mas aí o meu filtro não deixa. Legal. E agora, Carol, fique à vontade para você compartilhar aí mais sobre o seu trabalho, sua escola, suas considerações finais aí. As minhas considerações finais é que, assim, é possível se preparar. Se você tem um sonho de tentar uma bolsa no exterior, se prepare. Eu sempre falo, o aluno que quer começar a estudar inglês, eu sempre falo, o começo é muito difícil. O começo é desanimador, porque você pega o dicionário para tudo, você quer saber de tudo, você não sabe nada. Então, assim, se você conseguir passar daquele básico, dê continuidade, porque senão você vai ser sempre aquele aluno que vai, começa e volta, começa e para e não vai para frente. Eu amo inglês, então, assim, eu acho que para todo mundo é possível. E, bom, se quiser, a gente está online, né? A página é www.englishclasseslorena.com. Nós estamos no Facebook também. Nós não temos a gente começou com um grupo particular e era só English Classes, né, na cidade. Então a gente manteve o nome, porque a gente foi conhecido assim. E aí estamos online para quem quiser. Legal. Eu queria adicionar uma coisinha aí na fala da Carol, que eu acho, e que realmente ela faz isso, eu tenho certeza, é que não é só estudar inglês, é colocar o inglês na sua vida, né, Carol? Sim. Porque se você só estuda, você vai parar ali de estudar, e aí, cadê o inglês, tá entendendo?
eu acho que tem pessoas que têm uma certa dificuldade de entender que quando você aprende uma língua é para a vida toda. Acho que tem pessoas que pensam assim, não, eu acabei de estudar inglês, pronto, agora eu estou expert no inglês, agora eu vou para outras línguas. Não é você esquece. Assim. Esquece. É igual parar de fazer exercício. Para de fazer exercício. Você não consegue voltar. A hora de voltar é como se nunca tivesse feito. Exato. Demora. Né? É isso aí. Obrigada. Pessoal, eu gostaria de agradecer aí, eu gostaria de pedir desculpa mais uma vez pela nossa ausência aí, mas a gente teve umas férias do final do ano de 2020 para o início do ano de 2021, tivemos também que trabalhar com o nosso website, fazer o planejamento para essa nossa segunda temporada, mas é isso, estamos aqui de volta e se você tiver alguma ideia para o nosso podcast, quiser contribuir de alguma forma, você pode ir no nosso site, diversilingua.com, lá vai ter espaço para comentários, ou ir nas nossas redes sociais, nos procurar nas redes sociais e fazer os comentários, e se você está ouvindo no iPhone, se você puder colocar aí a classificar o nosso episódio, aí, dar umas estrelinhas para a gente vai ficar muito grato, porque é uma forma de você divulgar o nosso trabalho. Né? E aí, Renata, mais alguma palavra? Não, eu gostaria de agradecer, Carolina, pela presença, adorei a entrevista, muito interessante, eu acho que tem várias dicas importantes sobre como fazer a prova, e é isso, até o próximo episódio. Obrigada a vocês. Agradeço. Obrigado, gente. Carol, um abraço. Tudo de bom para vocês. E até a próxima oportunidade. Abração. Você ouviu Diversilíngua, um podcast idealizado por membros do Clube Poliglota Fortaleza e Clube Poliglota Rio de Janeiro. Siga-nos nas redes sociais, procure por Diversilíngua no Instagram e no Twitter. Para contato, diversilingua@gmail.com.